Olhando para trás agora, depois de todos esses anos, ainda acho impossível processar completamente o que aconteceu comigo naqueles canyons. As memórias são tão vívidas quanto o dia em que foram forjadas, gravadas na minha mente com uma clareza que desafia a passagem do tempo. Eu não sou, por natureza, o tipo de pessoa que inventa histórias ou enfeita a verdade para causar efeito. Fui criada para valorizar a honestidade e a franqueza, e nunca fui alguém que acredita em folclore ou mitos locais. Mas o que eu vivenciei naquele outono mudou tudo o que eu acreditava entender sobre a realidade, sobre a fé e sobre o véu tênue que separa o nosso mundo dos mistérios que se escondem logo além dele. Este é o relato de como um Sasquatch, um Bigfoot, veio até mim em um momento de profundo desespero. E como eu, uma guarda florestal solitária, acabei passando semanas com duas criaturas que a maioria das pessoas insiste que nem sequer existem. É um relato sobre a fé testada, não pela dúvida, mas pelo inacreditável. É uma história sobre misericórdia, sobre descobrir que a realidade é muito mais misteriosa e magnífica do que jamais concebemos. Eu trabalhava como guarda florestal há uns 6 anos, quando fui designada para um dos postos mais isolados de toda a floresta estadual. A posição não era uma que muitas pessoas queriam. A cabana, uma estrutura robusta, mas espartana, de toras e argamassa, ficava precariamente na beira de um cânion profundo, cercada por florestas densas e antigas de cedro, e penhascos íngremes de arenito que se estendiam até onde a vista alcançava. Em manhãs claras, era possível ver o nascer do sol, pintar o topo das formações em 4 direções diferentes, seu arenito brilhando com uma luz vermelha e intensa que parecia quase sagrada, mesmo no ar frio de setembro. O cânion em si era um labirinto de floresta primitiva e afloramentos rochosos, uma área selvagem conectada por trilhas de caça que existiam há mais tempo do que a história registrada. Meu trabalho era bem direto na teoria, embora sua execução exigisse paciência e um profundo respeito pela natureza. Eu tinha a tarefa de monitorar a população de pumas conforme o outono se aproximava. Era uma época crucial do ano para eles. Eu precisava garantir que nenhum dos territórios estivesse se sobrepondo de uma forma que levasse a disputas violentas, documentar seus movimentos e padrões de caça enquanto se preparavam para os meses de inverno escassos, e relatar qualquer coisa incomum ao escritório principal, um lugar que parecia um mundo de distância. O posto tinha tudo o que eu precisava para sobreviver, e até mesmo prosperar, por meses a fio. Um aquecedor a propano confiável que mantinha o cômodo único aquecido, mesmo quando as temperaturas de alta altitude caíam bem abaixo de zero. Um rádio de longo alcance para minhas comunicações quinzenais. Prateleiras, construídas nas paredes da cabana por algum predecessor há muito esquecido, estavam abarrotadas de suprimentos enlatados e produtos secos. Era uma existência definida por um isolamento tão profundo que poderia fazer uma pessoa abraçar a própria companhia com uma gratidão feroz, ou enlouquecer com a pura e interminável solidão. Eu escolhi essa designação de propósito. Na verdade, eu a solicitei especificamente no momento em que a vaga surgiu. Eu sempre fui uma mulher de fé, uma fé silenciosa, entrelaçada na essência do meu ser. Cresci frequentando os cultos todos os domingos com minha família em uma cidade pequena onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Um lugar onde a fé era tão comum e essencial quanto o ar que se respirava. Meu avô era a pessoa mais fiel que eu já conheci. Um homem cuja crença era tão sólida e inabalável quanto as montanhas que ele amava. Ele me deu um simples medalhão de ouro no meu 11º aniversário, me fazendo prometer nunca, jamais, tirá-lo. E eu nunca tirei. Aquele medalhão tem sido uma presença constante em meu pescoço através de tudo.
através da estranheza do ensino médio e dos desafios da faculdade, através dos rigores do meu treinamento como guarda florestal, através de cada missão que já aceitei. Ele está sempre morno com o calor do meu corpo agora, sua superfície desgastada e lisa pelas décadas em que meus dedos o tocaram quando eu oro, ou quando estou ansiosa, ou quando simplesmente preciso de um lembrete tangível do amor e da fé que me ancoram. Estar na natureza sempre foi como eu me sinto mais próxima do divino. Há algo na área selvagem que elimina todo o ruído e as complicações sem sentido da vida moderna. Não havia televisão lá, nem internet, nem um fluxo interminável de más notícias, nem multidões de pessoas correndo por suas vidas agitadas e desconectadas. Lá naquela cabana isolada, era apenas eu, os cânions e minha fé. Apenas eu e a criação em sua forma mais crua, autêntica e magnífica. Toda manhã, antes de começar minhas rondas, eu me sentava na pequena mesa de madeira marcada perto da janela, com uma caneca de café aquecendo minhas mãos, e lia minha Bíblia. Era uma edição gasta, com capa de couro, que meu avô também me dera, suas páginas macias e finas por anos de uso. Toda noite, antes de me arrastar para o meu beliche, eu me ajoelhava no chão de madeira frio e fazia minhas orações, agradecendo ao Divino por mais um dia seguro e pedindo que cuidasse da minha família em casa, tão longe. O trabalho em si não era fisicamente exigente no sentido de força bruta, embora exigisse resistência, paciência e foco intenso. Eu acordava com o nascer do sol, fazia café no pequeno fogão a propano, comia um café da manhã simples de granola ou torrada, e então saía para a floresta. Meu equipamento era sempre o mesmo. Meus binóculos, uma câmera com uma lente de zoom potente e um caderno à prova d'água, onde eu registrava tudo o que observava com cuidado meticuloso. Eu caminhava por horas, seguindo as trilhas de caça tênues e os leitos secos e rochosos dos riachos, examinando o fundo do cânion em busca de sinais de atividade de pumas. Eu procurava por pegadas na poeira, as marcas profundas de arranhões nas árvores onde eles marcavam seu território, as fezes que me diziam o que eles estavam comendo, e a carcaça ocasional de cervo ou alce que revelava seus padrões de caça. Quando podia, eu localizava os próprios pumas, observando-os de uma distância segura através dos meus binóculos. Eu documentava o que eles caçavam, como se moviam por seus territórios, se pareciam saudáveis ou mostravam algum sinal de ferimento ou doença. A população consistia principalmente de pumas, embora ocasionalmente tivéssemos um macho errante passando pela área, uma presença poderosa e solitária. Eu tirava fotos com minha câmera, sempre com cuidado para ficar contra o vento e em silêncio absoluto para não perturbá-los. Então, quando a luz começava a diminuir, eu voltava para a cabana, escrevia registros detalhados de tudo o que havia observado, preenchia os formulários oficiais e comunicava meus relatórios por rádio 2 vezes por semana para o posto principal, a uns 55 quilômetros de distância. O isolamento não me incomodava como eu sabia que incomodava alguns dos outros guardas. Na verdade, eu preferia. Eu gostava do silêncio profundo, quebrado apenas pelo som do vento suspirando pelos cedros, pelos chamados agudos dos gaviões de cauda vermelha circulando no alto, pelo uivo distante e melancólico dos coiotes durante a noite. Eu gostava de poder pensar com clareza, sem as interrupções e demandas constantes da civilização. Eu gostava da simplicidade do trabalho e da vida. Acordar, fazer seu trabalho, estudar suas escrituras, se manter alimentada e aquecida, ir dormir. Era uma vida reduzida ao essencial. Apenas eu e o mundo natural, fazendo um trabalho honesto que eu acreditava ser importante. No final de setembro, a característica do cânion começou a mudar. As temperaturas começaram a cair significativamente à noite. Eu acordava
e via uma condensação espessa nas janelas da cabana. Minha respiração visível no ar frio lá dentro, até que eu ligasse o aquecedor a propano e aquecesse o lugar. Os choupos nas elevações mais baixas já haviam começado a ficar com um dourado brilhante e cintilante. E a primeira geada de verdade havia tocado as elevações mais altas, deixando um delicado bordado de gelo nos pinheiros. Os pumas estavam ficando mais ativos, mais ousados, aproveitando a temporada anual de migração dos alces. Era um momento crítico para eles. Se os pumas não estabelecessem bons padrões de caça antes que o frio intenso e as neves pesadas chegassem, eles poderiam passar por dificuldades durante os meses de inverno escassos. Eu vinha rastreando vários pumas em particular. Havia uma fêmea com 2 filhotes jovens e curiosos, que pareciam saudáveis e bem alimentados. A mãe era uma mestra em sua arte, e eu observava com admiração enquanto ela lhes ensinava tudo o que precisavam para sobreviver. Como perseguir presas através da vegetação densa, como reconhecer boas posições de emboscada entre as rochas, como evitar as áreas onde os humanos às vezes caminhavam. Havia também um macho grande, uma besta magnífica de provavelmente uns 80 quilos, com o rosto marcado por alguma antiga luta territorial. Ele passava a maior parte do tempo sozinho, um rei solitário, percorrendo metodicamente os melhores terrenos de caça. Eu também havia documentado alguns outros adultos e vários felinos mais jovens, todos parecendo em forma e prontos conforme o outono avançava. Tudo parecia normal, apenas mais uma estação nos cânions, o grande e antigo ciclo da vida continuando como havia feito por milhares de anos. Então, em uma noite, enquanto o sol se punha e pintava o céu em tons deslumbrantes de carmesim, ouro e violeta profundo, eu estava do lado de fora da cabana, cortando lenha miúda. Era um ritual, algo que eu fazia todas as noites. O aquecedor a propano era eficiente, mas eu também mantinha uma pequena lareira a lenha como reserva e gostava de estar bem adiantada com minhas necessidades. O trabalho físico me fazia bem depois de um dia de caminhada e observação, me dando tempo para pensar e orar, enquanto meu corpo estava ocupado com o ritmo constante de balançar o machado e empilhar o cedro rachado. Meu rifle estava encostado na pilha de lenha, como sempre. Não que eu esperasse problemas, mas não se pode arriscar quando se está sozinho em território de pumas. O rifle era um poderoso .30-06, carregado com munição pesada, projetada para parar um predador em investida, se chegasse a esse ponto. Embora em 6 anos eu nunca tivesse tido que atirar em nada maior do que uma cascavel que chegou perto demais do meu galpão de suprimentos. Ainda assim, era reconfortante tê-lo por perto, um lembrete tangível de que eu poderia me proteger se necessário. Eu estava focada no meu trabalho, aproveitando o ar fresco no rosto, o cheiro forte e limpo do cedro recém-cortado, a forma como o sol poente fazia tudo brilhar com uma luz quente e âmbar. Foi quando eu ouvi. Um som diferente de tudo que eu já tinha ouvido em todos os meus anos trabalhando na natureza. Começou como um rugido baixo, quase como um gemido, mas mais profundo e ressonante, um som que parecia vibrar até a medula dos meus ossos. Fez os pelos da minha nuca se arrepiarem instantaneamente. Minha pele formigou com um alarme instintivo e primitivo que veio de algum lugar profundo do meu cérebro primitivo. Parei no meio do golpe, o machado congelado acima da minha cabeça, e escutei, com todos os sentidos em alerta máximo. A floresta ficou completa e assustadoramente silenciosa. Nenhum pássaro cantando suas canções noturnas, nenhum inseto zumbindo nos arbustos, nenhum som, exceto aquele gemido profundo e retumbante. Era o tipo de silêncio pesado e profundo que só acontece quando predadores estão por perto, quando toda pequena criatura sabe que deve se esconder e ficar quieta. E aquele som
O que quer que fosse estava se aproximando a cada segundo que passava. Então eu vi. No início, pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça na luz fraca. A forma que emergia da linha das árvores era enorme, com tranquilamente uns 2,70 metros de altura, coberta da cabeça aos pés, por um pelo escuro, marrom avermelhado, que parecia absorver o crepúsculo. Andava ereto como um humano, mas se movia com uma força e uma graça que eram completamente inumanas. Um andar fluido e musculoso que falava de uma força imensa. O Bigfoot era massivo, com ombros mais largos do que qualquer humano poderia ter, braços poderosos que pendiam quase até seus joelhos e um rosto que estava em algum lugar entre humano e macaco, mas era distinta e chocantemente nenhum dos dois. Meu primeiro instinto foi terror, um medo puro, irracional e primitivo que inundou meu sistema com uma onda de adrenalina. Deixei o machado cair com um baque e me lancei para o meu rifle, levando-o ao ombro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo firme. Meu dedo encontrou o gatilho e eu me preparei para atirar, preparada para me defender do que quer que fosse aquela criatura impossível. Mas então, o Bigfoot fez algo que mudou tudo, algo que estilhaçou meu medo e o substituiu por uma descrença atônita. Ele levantou ambas as mãos enormes em um gesto que era inconfundível e universalmente humano, um gesto de rendição ou de súplica. A criatura fez aquele som profundo e retumbante novamente, mas desta vez foi mais suave, questionador, quase suplicante. E então, para meu choque absoluto, o Bigfoot caiu de joelhos na terra e nas agulhas de pinheiro. Essa criatura massiva e poderosa, esse ser impossível de mitos e lendas, estava ajoelhado diante de mim no que só poderia ser descrito como um ato de súplica. O Bigfoot estava implorando. Fiquei ali congelada, meu rifle ainda levantado, minha mente lutando para processar o que eu estava vendo. Cada parte racional do meu cérebro gritava que aquilo não podia ser real, que Bigfoots não existiam, que eu devia estar alucinando ou sonhando. Mas a criatura estava bem ali na minha frente, tão real quanto as árvores e as rochas, e o ar esfriando na minha pele. O Bigfoot fez outro som, mais suave agora, quase um gemido. Seus olhos, que eram profundamente inteligentes e capturavam a última luz do pôr do sol, estavam fixos em mim, com uma expressão que eu só poderia descrever como esperança desesperada. Essa coisa, o que quer que fosse, precisava de algo de mim. Precisava tanto a ponto de superar o que devia ser seu próprio medo profundo de humanos, seus próprios instintos de sobrevivência poderosos, que deveriam tê-la mantido longe de mim e do meu rifle. Meu dedo permaneceu no gatilho, mas eu não atirei. Algo naqueles olhos me parou. Algo naquele gesto suplicante me fez pausar. E naquela pausa, o Bigfoot fez mais um som e gesticulou com a cabeça em direção à floresta atrás dele, em direção à natureza mais profunda e escura. A criatura queria que eu a seguisse. Todo o instinto prático que eu tinha, cada parte do meu treinamento, me dizia que isso era loucura. Me dizia para dar um tiro de advertência, voltar para a cabana, trancar a porta e pedir ajuda pelo rádio. Me dizia para fugir daquela criatura impossível o mais rápido que pudesse. Mas havia outra coisa falando comigo naquele momento, algo mais profundo do que instintos práticos de sobrevivência. Era a mesma voz interior silenciosa que sempre me guiou em questões de fé. O mesmo conhecimento interior que me trouxe a esta missão isolada em primeiro lugar. A criatura precisava de ajuda. E apesar do meu medo, apesar da pura impossibilidade da situação, eu sabia com uma certeza que desafiava toda a lógica que eu estava sendo chamada para fornecer essa ajuda. Abaixei meu rifle lentamente, embora o mantivesse firmemente em minhas mãos. O Bigfoot observou essa ação atentamente e fez um som que poderia ter sido de alívio ou gratidão. Então, a criatura se levantou, movendo-se com uma graça surpreendente para algo tão massivo,
e começou a caminhar de volta para a linha das árvores. Parou depois de alguns passos e olhou para mim, seu olhar firme, claramente esperando que eu o seguisse. Hesitei por mais um longo momento. Isso poderia ser uma armadilha, minha mente racional insistia. Isso poderia ser perigoso além da medida. Mas então minha mão foi instintivamente para o medalhão em meu pescoço. Senti seu peso e calor familiares e pensei sobre a natureza da fé. A fé real, não apenas o tipo confortável e fácil que você pratica em um banco de igreja no domingo de manhã, mas o tipo que te pede para dar um passo na escuridão quando você é chamado. O tipo que te pede para confiar mesmo quando tudo parece impossível. Movida por um instinto que eu não entendia completamente, corri de volta para a cabana e peguei minha lanterna potente e meu kit de primeiros socorros totalmente abastecido. Se a criatura precisava de ajuda, poderia estar ferida. E se eu realmente ia seguir um Bigfoot para dentro da floresta ao anoitecer, eu queria estar o mais preparada possível. Mantive meu rifle em uma mão, a trava de segurança desligada, meu dedo perto do gatilho. Não apontado para o Bigfoot, mas pronto se necessário. Então respirei fundo, fiz uma oração rápida e fervorosa por proteção e segui a criatura para dentro da floresta. O Bigfoot se movia rápida e silenciosamente por entre as árvores, mais rápido do que eu conseguia acompanhar com conforto, mas continuava parando e esperando que eu o alcançasse. A criatura estava sendo deliberadamente cuidadosa para não me perder, mostrando um nível de consciência e consideração que era surpreendente e inquietantemente humano. Nós nos aprofundamos cada vez mais no canyon, longe da cabana, longe das trilhas que eu conhecia, em território que eu nunca havia explorado antes. O sol já havia se posto completamente, e eu dependia do feixe potente da minha lanterna e dos vislumbres ocasionais da forma escura e imponente do Bigfoot à minha frente. Meu coração batia forte no peito, um ritmo frenético impulsionado em parte pelo esforço de acompanhar, em parte pelo medo, e em parte pela pura e avassaladora impossibilidade do que eu estava fazendo. Seguindo um Bigfoot pela floresta à noite. Parecia insano mesmo enquanto eu vivia aquilo. Mas eu continuei seguindo. Continuei confiando naquela voz interior que me dizia que isso era o certo. Caminhamos pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas cerca de 45 minutos. O terreno ficou mais acidentado, mais íngreme, mais difícil de navegar. Escalamos troncos caídos enormes, subimos encostas rochosas que rasgavam minhas roupas e abrimos caminho por uma vegetação densa que arranhava meu rosto e braços. Minhas pernas queimavam de fadiga, minha respiração saía em arquejos irregulares, mas o Bigfoot continuava se movendo com aquele mesmo ritmo incansável e poderoso, sempre esperando que eu o alcançasse. Finalmente, emergimos em uma pequena clareira, abrigada ao lado de uma enorme saliência de rocha que formava uma caverna natural. E foi então que eu vi o segundo Bigfoot. Este era menor, talvez com apenas 1 metro de altura, com um pelo de cor mais clara que era quase um marrom canela sob o feixe da minha lanterna. Um filhote. O filhote de Bigfoot estava deitado no chão, enrolado em uma cama cuidadosamente construída de agulhas de pinheiro e folhas. Mesmo à distância, eu podia dizer que algo estava terrivelmente errado. A pequena criatura tremia violentamente, apesar do calor relativo do local abrigado, fazendo pequenos sons agudos e chorosos que foram direto ao meu coração. Sua respiração estava ofegante, rápida e superficial. O Bigfoot maior, o pai, eu percebi agora, moveu-se para o lado do filhote e fez sons suaves e profundos, claramente tentando confortá-lo. Então, o pai Bigfoot olhou para mim e gesticulou em direção ao filhote com uma de suas mãos enormes, o significado absolutamente e desoladoramente claro. Ajude. Por favor, ajude.
Ajoelhei-me ao lado do filhote, colocando meu rifle no chão, mas mantendo-o ao alcance da mão. De perto, pude ver que o braço esquerdo do pequeno Bigfoot estava terrivelmente inchado e descolorido, o pelo emaranhado com algo que parecia sangue seco e pus. Uma infecção. Percebi com um aperto no coração. O filhote havia sofrido algum tipo de ferimento, provavelmente uma perfuração profunda de um espinho ou um galho quebrado, e havia infeccionado gravemente. Sem tratamento, ele estava morrendo. O pai Bigfoot me trouxera até aqui. Uma humana, uma inimiga para salvar a vida de seu filhote. Olhei para a criatura massiva que estava sobre nós e vi um medo cru e nu em seus olhos. O mesmo medo universal que qualquer pai sente quando seu filho está doente e definhando. Este ser, esta criatura impossível do folclore, estava experimentando as mesmas emoções poderosas e angustiantes que eu veria em qualquer pai humano enfrentando a mortalidade de seu filho. E ele veio até mim, superou seu medo, arriscou tudo para pedir minha ajuda. Como eu poderia recusar? Abri meu kit de primeiros socorros com as mãos trêmulas e examinei o braço do filhote mais de perto. A ferida era profunda e a infecção era grave, espalhando-se pelo braço em faixas vermelhas e irritadas. Sem antibióticos, este filhote provavelmente morreria em 1 ou 2 dias. Eu tinha antibióticos no meu kit de amplo espectro que guardávamos para emergências. Eram para humanos, mas a dosagem poderia ser ajustada para o tamanho do filhote. Era um risco. Poderia não funcionar na biologia única que essas criaturas tinham, ou poderia até piorar as coisas. Mas não fazer nada era uma sentença de morte certa. Olhei para o pai Bigfoot e tentei comunicar o que eu precisava fazer. Mostrei o frasco de pílulas de antibiótico, depois uma seringa, e imitei dar o remédio. Tentei fazê-lo entender que eu queria ajudar, mas que o tratamento poderia machucar o filhote inicialmente. O pai observou meus gestos com aqueles olhos incrivelmente inteligentes. Depois fez um som suave e retumbante e recuou um pouco. Permissão concedida. Confiança depositada. Passei a hora seguinte tratando a ferida do filhote de Bigfoot. Primeiro, limpei a área infectada o mais gentilmente que pude com lenços antissépticos, fazendo uma careta toda vez que o filhote gemia de dor. O pai Bigfoot pairava por perto, fazendo sons suaves e contínuos que pareciam destinados a acalmar e confortar seu filho. Em seguida, apliquei uma camada espessa de pomada antibiótica na ferida e a enfaixei cuidadosamente com gaze estéril. Finalmente, esmaguei várias pílulas de antibiótico, misturei com água, calculei a dosagem com base no peso aproximado do filhote e a administrei lentamente no canto de sua boca com uma seringa oral. Durante todo o processo, o filhote de Bigfoot ficou praticamente imóvel, parecendo entender em algum nível primitivo que eu estava tentando ajudar. E o pai Bigfoot nunca interferiu, nunca me ameaçou, apenas observou com um foco intenso e inabalável, fazendo aqueles sons suaves e reconfortantes. Quando terminei, sentei-me sobre os calcanhares, exausta e emocionalmente esgotada, e olhei para o pai Bigfoot. A criatura massiva olhou de volta para mim, e naquele momento senti uma conexão que transcendia as espécies, que transcendia a lógica. Éramos dois seres de mundos diferentes, unidos pelo nosso cuidado compartilhado por esta criança pequena e doente. O pai Bigfoot fez um som, diferente dos outros, um som que eu tinha certeza que significava gratidão. Então a criatura fez algo que me deixou sem fôlego. Ele estendeu uma mão massiva e, gentilmente, com muito cuidado, tocou o medalhão em meu pescoço. Ele apenas tocou com a ponta de um dedo, o gesto deliberado e profundamente significativo. Estava reconhecendo algo, percebendo algo. Minha fé, talvez, ou o cuidado que eu demonstrei, ou talvez apenas expressando gratidão da única maneira que sabia. Então, o Bigfoot retirou a mão e olhou para mim com expectativa.
Levei um momento para entender o que a criatura queria, mas então ficou claro. O filhote precisava de cuidados contínuos, precisava de múltiplas doses de antibióticos ao longo de vários dias para combater completamente a infecção. O pai Bigfoot queria que eu os levasse para minha cabana. Queria que ficássemos juntos onde eu pudesse tratar o filhote adequadamente. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante na mesma medida. Trazer 2 Bigfoots para o meu posto de guarda florestal, mantê-los lá por dias, talvez semanas, ia contra todos os protocolos, todas as regras, todo o pingo de bom senso que eu possuía. Mas olhando para aquele filhote doente e trêmulo, olhando para a esperança desesperada nos olhos do pai, eu sabia o que tinha que fazer. Eu assenti e gesticulei de volta na direção da cabana. O pai Bigfoot entendeu imediatamente. Ele se abaixou e, cuidadosamente, com muito cuidado, levantou o filhote em seus braços poderosos. O pequeno gemeu suavemente, mas pareceu relaxar contra o peito largo de seu pai. Então, começamos a longa jornada de volta para a cabana. Nós 3 nos movendo juntos pela floresta escura, uma família impossível, unida pela necessidade, pela confiança e por algo para o qual eu ainda não tinha palavras. Voltar para a cabana levou ainda mais tempo do que a ida. O pai Bigfoot se movia mais devagar agora, cuidadoso para não sacudir o filhote. Eu liderava o caminho com minha lanterna, encontrando os caminhos mais fáceis, ajudando a afastar galhos baixos que poderiam arranhar ou raspar. Quando finalmente emergimos da linha das árvores e nos aproximamos da luz quente e acolhedora da cabana, eu meio que esperava que o pai hesitasse, que se recusasse a entrar em uma morada humana. Mas a criatura me seguiu até a porta, abaixou sua cabeça massiva para passar pelo batente e entrou sem um momento de hesitação. Lá dentro, sob a luz brilhante e constante das minhas lamparinas, pude ver ambos os Bigfoots com mais clareza. O pai era verdadeiramente massivo, com músculos poderosos que ondulavam sob seu pelo grosso, e mãos que provavelmente poderiam esmagar um crânio humano sem esforço. Mas essas mesmas mãos seguravam o filhote com uma gentileza infinita, e aqueles olhos fundos mostravam uma inteligência e uma profundidade de emoção que eram inconfundivelmente conscientes, inconfundivelmente cientes. O filhote era lindo à sua maneira estranha, com traços delicados e aquele pelo macio de cor canela. Apesar da febre e da dor, ele me observava com olhos escuros e curiosos que pareciam absorver cada detalhe deste novo e estranho lugar. Montei uma cama improvisada para eles no canto da cabana, usando todos os meus cobertores extras e meu saco de dormir para criar um ninho macio e quente. O pai Bigfoot se acomodou ali com o filhote aninhado contra seu peito, e eu lhes trouxe água na minha maior tigela de mistura. O pai bebeu um pouco e depois ajudou pacientemente o filhote a beber, mostrando o mesmo cuidado terno que qualquer pai humano mostraria. Nas 2 semanas seguintes, a cabana se tornou um santuário estranho e sagrado, um lugar onde o impossível se tornou rotina. 3 vezes por dia, eu tratava a infecção do filhote com antibióticos e cuidados meticulosos com a ferida. O pai Bigfoot observava cada tratamento, aprendendo o que eu estava fazendo, e eventualmente começou a ajudar, segurando o filhote quando necessário ou me trazendo suprimentos do kit antes mesmo que eu pedisse. A criatura era notavelmente inteligente, capaz de entender meus gestos e intenções com mínima repetição. Desenvolvemos um tipo de comunicação, não com palavras, mas com uma linguagem complexa de sons, gestos e expressões. O pai fazia diferentes sons retumbantes que eu passei a reconhecer como significando coisas diferentes. Um som significava que o filhote estava com dor. Outro significava obrigado. Outro significava que a criatura precisava sair.
presumivelmente para caçar ou fazer suas necessidades. E eu respondia com meus próprios sons e gestos, criando uma linguagem primitiva, mas eficaz entre nós. Aprendi que o pai Bigfoot era principalmente vegetariano, embora comesse insetos e pequenas criaturas ocasionalmente. Ele saía da cabana à noite para forragear, sempre retornando antes do amanhecer com raízes e plantas estranhas que compartilhava comigo. Algumas delas eu reconhecia como comestíveis, outras eram completamente desconhecidas. O Bigfoot parecia estar me ensinando, me mostrando o que era seguro comer nesta floresta, expandindo meu conhecimento de maneiras que meu treinamento de guarda florestal nunca teve. O filhote melhorou constantemente. No terceiro dia, a febre havia cedido. No quinto dia, ele já conseguia se sentar e se interessar mais pelo ambiente. No final da primeira semana, o pequeno Bigfoot estava brincando com coisas na cabana, impulsionado pela curiosidade de uma criança pequena sobre tudo, desde meus livros até meus utensílios de cozinha. O filhote era particularmente fascinado pelo meu medalhão, estendendo as mãos pequenas e delicadas para ele sempre que eu me aproximava. Eu o deixava segurá-lo às vezes, observando enquanto aqueles dedinhos traçavam a gravação, vendo pura admiração naqueles olhos escuros. O pai observava essas interações com o que eu só poderia descrever como aprovação, fazendo sons suaves e satisfeitos. Estava criando um vínculo entre nós, esse cuidado compartilhado pelo filhote. O pai Bigfoot confiava em mim completamente agora. Ele descansava enquanto eu cuidava do filhote e saía por períodos mais longos para forragear, sabendo que eu manteria o pequeno seguro. E eu, por minha vez, me vi cuidando profundamente de ambos. Essas criaturas impossíveis que se tornaram algo como uma família temporária durante nosso tempo juntos. Continuei minhas funções de guarda florestal da melhor maneira possível, mas tudo havia mudado. Eu comunicava meus relatórios por rádio e falava em termos vagos sobre não poder viajar muito devido a uma pequena torção no tornozelo, ganhando tempo. Eu não podia simplesmente dizer aos meus supervisores que estava cuidando de um filhote de Bigfoot enquanto hospedava seu pai no meu posto. Eles pensariam que eu tinha enlouquecido. Talvez eu tivesse, mas foi a coisa mais significativa e profunda que eu já fiz. Durante os momentos de silêncio, geralmente à noite, depois que eu tratava a ferida do filhote e todos nós comíamos, eu lia minha Bíblia. O pai Bigfoot me observava durante esses momentos, sua cabeça massiva ligeiramente inclinada, claramente ouvindo, mesmo que não pudesse entender as palavras. Havia algo reverencial na atenção da criatura, algo que me fez pensar que ela reconhecia a natureza espiritual do que eu estava fazendo, mesmo sem compreender os detalhes. Às vezes, eu orava em voz alta, agradecendo ao Divino por ter trazido essas criaturas até mim, pedindo pela cura contínua do filhote, expressando minha gratidão por esta experiência extraordinária. E o pai Bigfoot fazia sons suaves e retumbantes durante minhas orações, sons que pareciam ser a criatura adicionando sua própria voz à minha. Estávamos orando juntos, este ser impossível e eu, unidos em nosso cuidado pelo filhote e em nosso reconhecimento de algo maior do que nós mesmos. Aprendi muito durante aquelas 2 semanas. Aprendi que inteligência e consciência não são traços exclusivamente humanos. O pai Bigfoot mostrou habilidades de resolução de problemas que eram notáveis, descobrindo como abrir o trinco do meu baú de armazenamento, entendendo a causa e o efeito das minhas lamparinas, até mesmo aprendendo a me ajudar com tarefas como trazer lenha. Aprendi que o amor e a devoção parental são forças universais que transcendem as espécies. A maneira como o pai Bigfoot cuidava de seu filhote era idêntica a como qualquer pai humano cuidaria de seu filho doente.
com paciência infinita, vigilância constante e uma disposição para fazer qualquer coisa para aliviar o sofrimento do filhote. Aprendi que a comunicação é possível mesmo sem uma linguagem compartilhada. Encontramos maneiras de nos entender que iam mais fundo do que as palavras. E aprendi que o mundo é muito mais estranho e maravilhoso do que qualquer um de nós imagina. Essas criaturas existem, vivendo nos lugares ocultos, conscientes, inteligentes e dignas do nosso mais profundo respeito. Elas têm suas próprias vidas, suas próprias sociedades, talvez, suas próprias maneiras de entender o mundo. E nós compartilhamos este planeta com elas, na maioria das vezes sem saber de sua presença, separados apenas pelo medo e pela incompreensão. No final da segunda semana, o filhote estava totalmente recuperado. A infecção havia desaparecido, a ferida estava cicatrizando de forma limpa e o pequeno Bigfoot estava ativo e brincalhão novamente. Ele rolava pela cabana, explorando tudo, fazendo sons alegres e agudos que traziam alegria tanto para mim quanto para o pai. Era hora de eles voltarem para a natureza selvagem. Eu sabia disso, e o pai Bigfoot também sabia. Não poderíamos continuar essa estranha coexistência indefinidamente. O pai tinha responsabilidades na natureza, território para manter e comida para coletar para o inverno que se aproximava. E o filhote precisava aprender a ser um Bigfoot, precisava crescer em seu ambiente natural. Mantê-los aqui por mais tempo seria egoísmo, colocando meu desejo por sua companhia acima de suas necessidades. Na manhã em que partiram, preparei um pequeno pacote de suprimentos para eles. Dei-lhes meu melhor cobertor de lã, pensando que poderiam usá-lo para se aquecer ou para carregar coisas. Dei-lhes um pouco da minha comida não perecível, frutas secas e nozes que durariam. Eu até lhes dei um pequeno kit de primeiros socorros, esperando que o pai pudesse se lembrar de como eu usei os suprimentos e pudesse ajudar o filhote se necessário no futuro. O pai Bigfoot aceitou esses presentes com aquele mesmo gesto de gratidão que eu passei a reconhecer, tocando o medalhão em meu pescoço uma última vez, antes de se afastar. O filhote estendeu os braços para mim e eu peguei a pequena criatura uma última vez, segurando-a perto e sentindo a maciez de seu pelo, o calor de seu pequeno corpo contra meu peito. O filhote fez sons suaves e tocou meu rosto com suas mãozinhas, como se estivesse me memorizando. Beijei o topo de sua cabeça, sem me importar com o quão estranho isso pudesse parecer, e sussurrei uma oração por sua segurança e saúde. Então entreguei o filhote de volta ao seu pai e caminhamos juntos até a porta. O sol estava apenas nascendo, pintando as paredes do cânion em tons de ouro e rosa. O pai Bigfoot parou no limiar, olhou para mim uma última vez e fez um som que era clara e inconfundivelmente um adeus. Então a criatura, aninhando o filhote contra o peito e carregando os suprimentos que eu havia dado, entrou na floresta e desapareceu entre as árvores. Fiquei ali observando até não poder mais vê-los, até que a floresta os engoliu completamente. Parte de mim queria seguir, ver para onde iam, aprender mais sobre essas criaturas incríveis e como viviam. Mas eu sabia que não era certo. Eles haviam confiado em mim com algo precioso, a vida do filhote, e agora era hora de deixá-los retornar ao seu próprio mundo, respeitar sua privacidade e sua necessidade de segredo. Eles confiaram em mim, e eu não trairia essa confiança. Finalmente fechei a porta e voltei para dentro. A cabana parecia cavernosa e vazia agora, silenciosa demais, depois de ter a presença constante dos Bigfoots por 2 semanas. Eu podia ver a marca onde o pai se sentara no chão. Podia ver a pequena reentrância que o filhote havia deixado no meu beliche, essas pequenas lembranças de uma experiência que já parecia ter sido um sonho, mas eu sabia que era real. Eu sabia o que tinha vivenciado, o que tinha aprendido, como tinha sido mudada por conhecer essas criaturas.
E enquanto eu estava ali na cabana vazia, toquei o medalhão em volta do meu pescoço e sussurrei uma oração de agradecimento. Agradecimento por ter sido guiada para ajudar quando eu não entendia o que estava acontecendo. Agradecimento pela coragem de seguir o pai na floresta escura naquela primeira noite. Agradecimento pelo privilégio de conhecer essas criaturas incríveis, mesmo que por pouco tempo. E agradecimento pelo profundo lembrete de que a realidade é maior, mais estranha e mais maravilhosa do que podemos imaginar, que existem mistérios na natureza que nunca entenderemos completamente e que, às vezes, a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente mostrar bondade quando alguém precisa da nossa ajuda. A vida voltou ao normal depois disso, ou tão normal quanto poderia ser depois do que eu vivenciei. Continuei meu trabalho monitorando os pumas, preenchendo meus relatórios, fazendo meu trabalho. Mas tudo parecia diferente agora. Toda vez que eu entrava na floresta, procurava por sinais dos Bigfoots, esperando por mais um vislumbre deles. Às vezes, eu via uma pegada enorme na terra macia, muito maior do que qualquer pegada de puma, e me perguntava se era do pai. Eu encontrava uma árvore com a casca arrancada a uma altura muito grande para qualquer animal conhecido alcançar. E pensava no filhote, maior agora. Eu ouvia um som à distância que poderia ter sido um Bigfoot chamando o outro. E eu parava e escutava, meu coração doendo com uma estranha mistura de esperança e perda. Mas eu nunca mais os vi. O pai e o filhote haviam voltado para de onde quer que tivessem vindo, de volta ao seu mundo oculto que existe paralelamente ao nosso. Parte de mim ficou profundamente triste com isso, lamentando a perda de sua presença, embora eu soubesse que era o certo para eles partirem. Mas, principalmente, eu era grata. Grata por ter estado lá para ajudar quando eles mais precisaram. Grata pela experiência e por tudo que ela me ensinou. Grata por eles terem confiado em mim, uma humana, o suficiente para virem até mim em sua hora de maior necessidade. Eu nunca contei a uma única alma o que aconteceu, nem para minha família, nem para meus colegas guardas florestais, nem para ninguém. Quem acreditaria em mim? Mesmo agora, anos depois, hesito em compartilhar este relato. As pessoas pensariam que eu estava desequilibrada, ou que era uma mentirosa, ou que simplesmente fiquei sozinha nos cânions por tempo demais e minha mente me pregou uma peça. Elas exigiriam provas, fotografias ou evidências físicas, algo concreto. Mas não tenho provas, exceto minhas memórias e o conhecimento inabalável em meu coração de que tudo foi real. Os antibióticos que usei no filhote não estão mais no meu kit de primeiros socorros. O cobertor que dei ao pai se foi. As marcas que eles deixaram na minha cabana muito desapareceram. Mas às vezes, mesmo agora, encontro um único e longo fio de pelo marrom avermelhado preso na borda áspera do meu beliche, ou uma pegada massiva e inexplicável na poeira perto da minha cabana que não poderia pertencer a nenhum animal conhecido. E eu sei que foi real. Eu sei que o pai e o filhote estiveram aqui. Eu sei o que compartilhamos durante aquelas 2 semanas. E esse conhecimento é suficiente. Tem que ser suficiente, porque algumas coisas são mais importantes do que provas ou reconhecimento. Algumas experiências são destinadas a serem privadas, a serem guardadas perto do coração, em vez de serem gritadas aos 4 ventos. O pai confiou em mim com sua coisa mais preciosa, a vida de seu filhote, e eu honrarei essa confiança mantendo seu segredo, protegendo-os da única maneira que posso, através do silêncio e da discrição. Aquele outono nos cânions, aquelas 2 semanas com o pai e o filhote, mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre o mundo. Me ensinou que existem mistérios profundos na natureza que a ciência ainda não descobriu. Criaturas que vivem nos lugares ocultos, inteligência e consciência em formas que não reconhecemos.
Me ensinou que a bondade e a compaixão não são traços exclusivamente humanos, mas algo mais profundo, algo universal, que cruza todas as fronteiras de espécies e compreensão. Me ensinou que fé significa escolher ajudar mesmo quando se está aterrorizado, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando você não sabe se o que está fazendo vai funcionar. Acima de tudo, me ensinou que não estamos sozinhos neste mundo da maneira que pensamos. Existem outras formas de consciência compartilhando este planeta conosco, outros seres com suas próprias vidas, sociedades e maneiras de entender o mundo. O Pai me mostrou isso. A criatura me mostrou inteligência, amor e uma capacidade de comunicação que transcendia as espécies, que me lembrou que todos os seres vivos merecem nosso respeito, nossa proteção e nossa compaixão. Eu ainda uso o medalhão do meu avô no pescoço. Ainda leio minha Bíblia toda manhã e faço minhas orações toda noite. Mas agora, quando oro, incluo o pai e o filhote em meus pensamentos. Não sei se Bigfoots têm almas como os humanos. Não sei como eles se encaixam em qualquer estrutura religiosa ou sistema de crenças específico. Mas sei que eles são parte da criação, assim como tudo mais neste mundo. Eles merecem respeito, proteção e bondade como qualquer outro ser vivo. Eles merecem viver em paz em seu mundo oculto, livres da interferência e exploração humana. Às vezes, em noites tranquilas no posto de guarda florestal, ouço um som à distância, um rugido baixo, quase como os sons que o pai costumava fazer. Eu vou até a janela e olho para a floresta, para as formas escuras e silenciosas dos cedros contra o céu estrelado. E me pergunto se são o pai e o filhote lá fora, em algum lugar em seu mundo oculto. Me pergunto se eles se lembram de mim da mesma forma que eu me lembro deles. Me pergunto se estão seguros, saudáveis e prosperando na natureza que chamam de lar. Gosto de pensar que eles estão bem. Imagino o filhote maior agora, forte e confiante, talvez com seus próprios filhotes. Imagino o pai ensinando ao filhote tudo o que ele precisa saber para sobreviver nestes cânions. Como encontrar comida, como se manter escondido dos humanos, como viver em harmonia com os grandes e antigos ritmos do mundo natural. E talvez, apenas talvez, o pai às vezes conte ao filhote sobre o outono em que ele ficou doente, sobre a humana que ajudou, sobre o tempo estranho e acolhedor que passaram em uma cabana com alguém que deveria ter sido seu inimigo, mas que escolheu ser seu amigo. Essa é a minha esperança de qualquer maneira. Essa é a minha oração. Que o pai e o filhote possam viver em paz, escondidos e seguros pelo tempo que precisarem que estes cânions os abriguem. É o mínimo que posso fazer pelas criaturas que me ensinaram tanto sobre compaixão, confiança e os profundos e duradouros mistérios do mundo natural. É a única maneira que conheço de honrar o que compartilhamos durante aquelas 2 semanas impossíveis e maravilhosas. A natureza selvagem ainda está aqui, tão selvagem e bela como sempre. Os pumas que eu monitoro estão bem, se preparando para mais um inverno, como fazem todos os anos. O ciclo continua. E em algum lugar lá fora, nos lugares ocultos, nos vales secretos e florestas remotas, eu acredito que o pai e o filhote também estão continuando seu ciclo, vivendo suas vidas em paz, criando suas famílias, sendo parte da natureza de uma forma que a maioria dos humanos nunca verá ou entenderá. E é exatamente assim que deve ser.